Olá, boa noite. Para quem não me conhece, sou a professora Alina, sou professora de Biologia do estado do Ceará, tá? Sou formada em Ciências Biológicas pelo UFC e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que interessa a muita gente e que é cobrado em muitas provas, tá? Inclusive o Enem, ok? Aqui no Ceará, a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, também cobra bastante esse assunto, tá certo? É a minha primeira videoaula, né? E por isso tinha que ser um assunto especial para mim, pelo menos, né? O assunto de hoje vai ser genética, tá certo, gente? Nós vamos ver conceitos básicos de genética, tá ok? Então eu vou tentar trabalhar com vocês esses conceitos, ok? E espero ajudá-los de alguma forma. Vamos lá? Então, para iniciar o nosso assunto, eu quero que vocês entendam que genética tem tudo a ver com herança. Que tipo de herança que eu estou falando? Herança genética, tá? De onde a gente herda essa genética, né? Que tipo de herança é essa, tá? A gente herda dos nossos pais. Avós, tios também. Porém, na maioria das questões e dos assuntos que a gente vai tratar em algumas provas sobre genética, basta olhar a genética dos pais. Com a genética dos pais, a gente consegue determinar a genética dos filhos, tá certo? Que parte dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, foi responsável pela nossa formação genética? Que herança foi essa e de onde essa herança veio do pai e da mãe? Então a gente vai pensar em células especiais. Desculpe o desenho, mas é só um desenho esquemático, tá bom? Para a gente ter uma ideia. Células especiais que geram os indivíduos. Que células são essas? São os gametas. Gameta masculino, em vermelho, representado aqui pelo espermatozoide na espécie humana, e o gameta feminino em verde, representado pelo óvulo. Porém, tem uma setinha apontando para determinado local do espermatozoide, para determinado local do óvulo. Essa setinha está indicando o local dentro dessas células especiais onde a gente vai encontrar essa herança genética. Essa herança genética ela vem na forma de DNA. Que local da célula a gente encontra DNA? No núcleo das células, tá? Então a setinha está apontando para o núcleo do espermatozoide e para o núcleo do óvulo. É lá onde eu vou encontrar o famoso e tão importante DNA, que é uma molécula muito importante para a vida, né? Não só para os seres humanos, ok? Analisando mais de perto essa herança, eu fiz um desenho esquemático aqui novamente de fitas de DNA. Fitas de DNA que eu encontro no núcleo do óvulo e fitas de DNA que eu encontro no núcleo do espermatozoide, certo? Essas fitas, elas vêm em quantidades determinadas para cada espécie. Na espécie humana, se a gente for contar que quantas fitas de DNA eu encontro no óvulo e quantas eu encontro no espermatozoide, vai dar um total de 23 que a gente herdou da nossa mãe e 23 que a gente herdou do nosso pai. Significa que nós somos formados literalmente pela metade que a gente herdou do nosso pai e a outra metade que a gente herdou da nossa mãe, literalmente, tá certo? Então são 23, conformando num total, né, se a gente for somar, um total de 46. Só que esse número 23, ele vai se repetir porque ele se encontra na gente aos pares. Então, se a gente herda 23 da mãe e 23 do pai, a gente pode dizer que são 23 pares de DNA que estão presentes nas nossas células somáticas. Apenas as células gaméticas que vão ter metade desse número, vão ter apenas 23 e não os 46 que correspondem ao número de DNA na espécie humana. Ok? Por enquanto, para a gente aprofundar ainda mais, ainda com o cartaz anterior, uma setinha aqui apontando para um cromossomo especial, que a gente vai chamar de
par de cromossomo número 23, ou seja, o último par de cromossomo que a gente está falando. Por que ele é um par especial, tá? O par de cromossomo número 23, a gente vai chamar ele de par de cromossomo sexual, ok? Porque é ele que vai definir se você é do sexo masculino ou se você é do sexo feminino, tá certo? Os casos de hermafroditismo, outros casos que possam vir à mente de vocês, não estão relacionados a essa quantidade de DNA. Estão relacionados a outros fatores que eu posso trazer depois em outra aula, tá certo? Então, trazendo novamente os 23 do lado da mãe, que a gente herdou, e os 23 do lado do pai. Porém, dá um zoom aqui, o par número 23 do espermatozoide, o número 23 do espermatozoide, ele pode vir de duas formas. Ou ele pode vir com um cromossomo grandão, que é o DNA grandão, ou um cromossomo pequenininho, que é um DNA pequenininho e vermelho aqui. Aí vamos olhar aqui os indivíduos, tá? Os meninos e as meninas, biologicamente falando, tá certo? Reparem que tanto o menino como a menina herdam um cromossomo verde grandão. Esse cromossomo verde grandão veio da mãe, porque a mãe só tem cromossomos verdes grandões para doar. Mas repare que o menino, ele pode herdar um cromossomozinho vermelho pequeno. Se ele herda esse cromossomo, claro, todos os meninos vão ter o cromossomo vermelho pequeno, tá certo? Então, se na hora da formação do bebê, o espermatozoide que chegar para encontrar aquele óvulo trouxer o cromossomo vermelho, ele vai originar um menino. Se o espermatozoide trouxer outro cromossomo grandão, lembra que o espermatozoide pode ter o vermelho ou o grandão. Se ele trouxer o grandão, então vai ficar o grandão que veio no espermatozoide e o grandão que já estava no óvulo. Aqui, o grandão que estava no óvulo com o pequenininho que veio do espermatozoide. Aí você visualiza a configuração dos machos na espécie humana, né? Dos meninos na espécie humana, e a configuração genética das meninas na espécie humana. Por isso que a gente chama as meninas de XX. Elas vão ter 2 cromossomos grandes. E os meninos, um cromossomo grande, que é o X, e um cromossomo pequeno, que é o Y. E aí a gente chama os meninos de XY, por conta dessa herança que veio do espermatozoide do pai, tá? Porque o óvulo da mãe vai vir sempre um X, que é lá no cromossomo 23 da mãe, sempre é um X, tá certo? Então, recapitulando, quem vai na espécie humana determinar o sexo do bebê é o homem, entre aspas, bem aspas, né? Porque essa herança veio no espermatozoide do pai. Claro que ele não faz essa escolha conscientemente, né? É uma escolha aleatória, é uma escolha da natureza. Vai depender do espermatozoide que chegar primeiro e fecundar o óvulo, ok? Pode ser o espermatozoide com cromossomo pequeno, ou seja, o espermatozoide com Y, ou pode ser o espermatozoide com X. O espermatozoide com Y vai gerar um bebê homem, e o espermatozoide com X vai gerar uma bebê mulher, tá certo? Biologicamente falando, claro, tá? Outra informação bem importante aqui nesses conceitos iniciais de genética é o conceito de gene. O que seria gene? A palavra genética vem do estudo dos genes, tá certo? Então, aquele cromossomozinho DNA que eu desenhei lá na conformação do pai, na conformação da mãe, do espermatozoide do óvulo, se eu olhar para ele mais detalhadamente, eu vou ver que ele encontra-se emaranhado, tá? Como um arame de um caderno. Isso a gente vai chamar de cromossomo e não vai chamar mais de DNA, tá certo? Esse cromossomo enroladinho, assim como um arame de caderno, ele, se eu olhar mais de perto, ele vai apresentar determinados espaços nele que vão configurar alguma característica naquele indivíduo. Esses espaços a gente chama de gene, tá? Então, são fragmentos do cromossomo que vai caracterizar algo naquele ser vivo, tá? Vai configurar alguma característica naquele ser vivo, ok? Então, esse fragmento a gente vai chamar de gene.
Mais uma informação sobre os genes, né? Então, vamos ver aqui o parzinho de cromossomos. Um que você herdou do espermatozoide do seu pai, outro que você herdou do óvulo da sua mãe. Vai formar um par de cromossomo. Lembram que são 23 pares, né, na espécie humana? Esse genezinho que tá em lilás, tá? Ele vai ser chamado de alguma coisa. No caso da genética, a gente chama ele por letras. Então, o que eu herdei do meu pai, vamos supor que seja a letra Azão, e o que eu herdei da minha mãe seja a letra Zinho. Professora, por que são letras diferentes, né, para esses genes que eu herdei do pai e da mãe? Podem ser letras iguais, ok? Eu coloquei letras diferentes só para a gente ilustrar, ok? E significa que o gene que você herdou da sua mãe é diferente do gene que você herdou do seu pai. Vamos supor que seja que você herde o mesmo gene do pai e da mãe, então as letras vão se repetir, significando que os genes são iguais, ok? Então, esses genes vai formar um parzinho em você, formado por 2 genes ou 2 alelos. Alelo é a palavrinha que a gente usa para representar cada herança genética. Então, você herdou um alelo azão do seu pai, por exemplo, e um alelo azinho da sua mãe, por exemplo, tá? Então, essa conformação, essa característica dos genes, essa nomenclatura que a gente dá para os genes, a gente vai chamar de alelos aqui em genética, e essa palavrinha vai se repetir durante o nosso estudo de genética de vez em quando, tá certo? Como o tempo é curto, as aulas duram em média 10 minutos, 11 minutos, a nossa já terminou. Mas a próxima aula eu vou postar dando continuidade a esse assunto de conceitos básicos de genética, ok? Até a próxima. Tchau, povo!